pedir que você, sem mais demora, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Hoje nós temos batismo e não tenha um dia melhor do que hoje para nós reviver o que nós já passamos, que foi um dia que nós aceitamos a Jesus, descemos as águas e nós renunciamos ao mundo e dissemos para o mundo e Satanás que nós não fazemos mais parte deles em nome de Jesus. Amém, irmãos? O batismo nas águas não é o que salva. O que salva é crer no Senhor Jesus, mas o batismo, ele acompanha o crer em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus disse que quem crê e for batizado, então o crer vem na frente e o batismo vem atrás, eles andam um complementando o outro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é nascendo de novo. Esse é o tema. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 17. A palavra de Deus, eu sinto muita alegria no meu coração antes de ler a palavra do Senhor. Eu sinto alegria no meu coração e agradeço a Deus por Ele me dar a oportunidade de eu pregar a sua palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a Ele e ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus que o que eu pedi um dia eles me deram, que foi o entendimento da sua palavra. Eu acho que eu já falei aqui para os irmãos que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava a coisa mais estranha desta vida, e eu lia e não entendia nada, não sabia de nada. E um belo dia, meus filhos não eram nem nascidos, a gente morava em São Paulo, e eu peguei a minha Bíblia um dia de domingo à tarde, uma biblinha pequenininha que eu tinha, eu sentei em cima de um poço que não funcionava mais, mas ele era tampado, e ali eu botei um banquinho, me sentei e pedi, e falei para Deus da seguinte forma: Senhor, eu preciso entender a sua palavra. E ali eu chorei diante de Deus, porque eu não entendia nada. E Deus me deu o entendimento da sua palavra, da sua verdade. Por isso que eu tenho um compromisso com a verdade. Enquanto eu viver, só vou pregar a verdade em nome de Jesus. Doa a quem doer, goste ou não goste, a verdade vai sair da minha boca. O que foi extraído da Bíblia vai ser falado através do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele me deu a sua palavra para ela ser ministrada em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Versículo 13, a palavra de Deus começa falando para nós nesta noite o seguinte: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhes, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Dá uma parada aqui. Aqui Jesus, se eu fizer uma pergunta, todo mundo vai dizer que sim, que Jesus não precisaria ser batizado. Jesus não tinha pecado, mas ele veio, que nem ele diz, ele veio para cumprir todos os requisitos que Deus ele tinha passado para ele. Ele veio cumprir a justiça.
Ele veio para cumprir a perfeita exigência e a justiça de Deus. Foi assim que Deus quis que Jesus viesse a esse mundo, assim como eu e você viemos a este mundo. Jesus, ele veio sem pecado, nasceu de uma mulher, não pecou, mas ele fez todo o caminho que um ser humano faz, Jesus fez. E por que Jesus se batizou, sendo que ele não tinha pecado? Ele veio, que nem ele disse aqui, para cumprir a justiça de Deus. Era da vontade do Pai que assim fosse feito. A exigência que Deus fez teria que passar por todo o processo para que a justiça de Deus fosse concluída na vida do Senhor Jesus e na minha e na sua também, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo de número 15, Jesus diz assim, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém. Olhe só isso aqui, Jesus diz, nos convém. Jesus está falando com mais alguém aqui. Jesus está incluindo. Aqui, quando ele diz nos convém, ele está dizendo, deixa que nos convém que assim seja concluído o que eu estou fazendo, que você faça, que eu seja batizado, nos convém. Aqui tem envolvido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles em concordância que a justiça de Deus fosse cumprida através do Senhor Jesus. E sendo Jesus batizado, aqui ó, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali, quando Jesus ele sai das águas, desce quem sobre ele? O Espírito Santo. No momento que ele se batiza, o Espírito Santo desce sobre Jesus. O Espírito Santo desce sobre Jesus para quê, pastor? Sendo que Jesus era Deus, ele desce para dotá-lo do poder de Deus, para que ele concluísse a obra que ele tinha para fazer aqui na terra. E o Espírito Santo, ele vem sobre mim e sobre você. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós que já estamos em Cristo, você aceitou, confessou Jesus, aceitou ele na sua vida, você batizou, você tem o Espírito Santo. Agora precisa ser batizado com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele capacita, ele dota Jesus de poder para resistir o que ele iria passar dali para diante. Para ele suportar a cruz, para ele suportar os meus e os seus pecados. O Espírito Santo ali, ele dota, ele enche do poder de Deus, para ele suportar até a morte da cruz. Foi para isso que o Espírito Santo desceu, e ali o Espírito Santo desce e capacita ele para isso, enche do poder de Deus, para ele suportar tudo o que ele ia passar, que nós já sabemos o que ele passou, e também para mostrar para todos os seus seguidores, que assim como aconteceu com Jesus, a capacitação do Espírito Santo na vida do povo dele, precisa acontecer, para que nós possamos suportar as aflições, suportar as tentações, suportar as armadilhas que o cão arma para cima de nós, as sugestões que ele nos dá, nós temos que suportar, e só vamos suportar no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aqui Deus, ele mostra para nós, assim como ele dotou Jesus, ele quer dotar cada um dos seus filhos, para que assim a trajetória que Jesus fez, nós vamos fazer também nesta vida. Vamos pregar, dotar para pregar a verdade, dotar para não se curvar diante do mundo do pecado e de Satanás. Veja o que aconteceu, se nós voltarmos, não precisamos ir lá, o que aconteceu aqui no capítulo 4 de Mateus, a tentação no deserto. O inimigo, ele fez de tudo para Jesus se curvar a ele, e o que é que Jesus fez? Usou a palavra de Deus para se defender.
E é isso que nós precisamos, irmãos, guardar a palavra de Deus para no momento dos ataques do maligno, nós podermos nos defender em nome do Senhor Jesus. Em todos os momentos que o diabo tentou fazer com que Jesus obedecesse a ele, Jesus resistiu usando a palavra do Pai. E nós não podemos agir diferente. Amém, igreja? Graças a Deus. Amém, irmãos? Se liga na palavra de Deus, povo do Senhor. É o Espírito Santo que está falando. Aqui não é o homem, é Deus falando. Eu sou boca de Deus para transmitir a mensagem para a igreja de Cristo em nome de Jesus. Se nós não dermos crédito para a palavra de Deus, nós vamos sair daqui vazios, não vamos ter armas espirituais para quando sair da igreja lutar contra o mundo e Satanás. Nós já aprendemos 1001 vezes que as armas que nós temos para vencer o mundo e Satanás e o pecado é a palavra de Deus. Não tem como se vencer o maligno se não for através da palavra de Deus em nome de Jesus. Só se vence o mundo espiritual com armas espirituais em nome de Jesus. Graças a Deus. Efésios capítulo 4. Versículo 17 ao 24. Amém? Glória a Deus. Digo isto e testifico no Senhor, Paulo falando, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, ou seja, os gentios são aqueles que ainda não andam com Jesus, não conhecem a palavra de Deus. Aqui o Paulo está falando, não imita mais eles, e se você um dia andou com eles, cai fora deles. Agora, você é um seguidor de Cristo, não tem mais nenhum contato com essas coisas do mundo. Entenebrecido no entendimento. Que palavra é essa? Entenebrecido no entendimento. Entenebrecido. Essa palavra significa que uma pessoa que está com o entendimento entenebrecido, significa que ele está coberto de trevas. Forte, né, irmãos? Entenebrecido no entendimento, separado da verdade de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja o que faz um coração endurecido. Faz a pessoa andar em trevas. Mesmo que um dia ela chegou ao conhecimento de Jesus, fechou o coração para ele, ela vai andar em trevas. Precisa se arrepender, se voltar para ele, pedir perdão, Deus vai perdoar e aceitar ele de volta. Mas se continuar com o coração duro, ela vai continuar andando coberta de trevas, e nós sabemos quem é as trevas. Os quais, versículo 19, os quais havendo perdido todo o sentimento, olha aí, quando a pessoa endurece o coração, irmãos, ela perde o sentimento de amor pela palavra de Deus, ela perde a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, mas ela não dá mais ouvido. Por quê? Porque o coração está endurecido, fica insensível à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala 1, 2, 3, às vezes 10 vezes, e a pessoa sempre com o coração endurecido. Aí o Espírito Santo ele vai se afastar. Que o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus, não é Espírito de homem nenhum para a pessoa ficar abusando dele. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Você vê a pessoa, quando ela endurece o coração, tudo de ruim acontece na vida dela. O Espírito Santo, quando se afasta, a pessoa ela está coberta de trevas, e aí já viu para onde que ela vai. Mas vós não aprendestes assim, Cristo, versículo 19, e o 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus,
que quanto ao trato passado, o trato passado é a velha vida. Vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, o velho homem, ele de vez em quando, ele bate na porta querendo voltar, e nós temos que manter a porta fechada para ele. Quem é esse velho maldito que está sempre me tentando, querendo fazer com que eu volte a fazer a vontade dele, pastor? Esse velho homem é chamado da natureza pecaminosa, que ela foi sepultada. No dia que nós descemos as águas, nós deixamos ele sepultado lá. E quando nós ressurgimos nova criatura, regenerada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele sempre está querendo trazer as coisas do passado ao presente. Larga lá. Passado é passado, não vai buscar nada que ficou sepultado. Sepultou, está sepultado, e larga esse negócio para lá. Esse velho homem, ele está sempre querendo ressuscitar. Se tem alguém que tem que se manter morto, é o velho homem, a natureza pecaminosa, em nome de Jesus. Se esse cara não tiver morto na nossa vida, vai acontecer tudo de ruim, que nem o texto aqui acima diz. A pessoa está coberta de trevas, coração endurecido, insensível à voz do Espírito Santo. Ela pode estar dentro da igreja, mas o coração está endurecido. Deus fala com todo mundo, menos com ela. Ela não abre a porta para Deus, não abre a porta para Jesus. Como é que a palavra entra? Como é que ele entra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 21. É isso que Jesus diz. Alguém precisa abrir o coração para ele entrar. Então, no momento que a pessoa fecha o coração, também a obra de Deus se encerra na vida dela. É triste, mas isso é a verdade, irmãos. E o versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, olha, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, ou seja, no momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, e nós descemos as águas, nós renunciamos o mundo, o pecado de Satanás. E o batismo nas águas é o quê? É um testemunho público que nós estamos mostrando para o homem, para Deus e para o inimigo, que nós renunciamos toda a velha criatura e nós somos agora novas criaturas, gerados em Cristo Jesus, para fazer as boas obras em nome do Senhor Jesus. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem agora tem uma nova vida. Aquela velha vida de pecado, de mentira, de cobiça, de engano, de arrogância, de tudo que não prestava, ficou para trás. Veja que agora é uma nova vida. Por isso que Jesus diz que para entrar no reino dos céus tem que fazer o quê? Nascer de novo, da água e do Espírito. Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. E nós passamos por esse processo. O irmão vai passar por esse processo daqui a pouco. Vai nascer, vai sepultar o velho homem e vai nascer de novo, uma nova criatura, para que ele possa dizer: hoje eu sou um cidadão do reino dos céus, em nome de Jesus. E levar a sério a palavra de Deus. Não é só simplesmente dizer que nasceu de novo, não. Tem que assumir um compromisso, porque nós assumimos diante de Deus um compromisso público, que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Deus, espiritualmente falando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é o processo da salvação que Jesus mandou, quem crê e for batizado. Glória a Deus. Colossenses 3, vai mais um cadinho adiante. Colossenses capítulo 3.
9 e 10, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despojeis do velho homem. Olha ele aqui, o velho homem mentiroso, que tudo de ruim tem nele. Por isso tem que sepultar ele, irmão, e deixar ele lá embaixo. Nunca mais aceite esse maldito na nossa vida, que é a natureza pecaminosa, que todo ser humano nasce com ela. Por isso que Jesus disse, tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, vai continuar com essa natureza pecaminosa, não tem como ser liberto do pecado, tem que renunciar tudo isso, e se entregar para Jesus, e Ele perdoa os pecados, a pessoa se torna uma nova criatura, e assim ela vai viver em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus. Não mintais uns aos outros, pois que já despojeis do velho homem com os seus feitos, e vos vistais do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, agora nós vamos cada dia caminhando passo a passo, para estar sempre na sua presença, nos aproximarmos cada dia dEle, através do conhecimento e obediência da sua palavra, e assim possamos ir crescendo passo a passo, espiritualmente, e assim sendo renovado a cada dia pela palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. E vos vistais do novo que se renova para o conhecimento. Os irmãos estão lembrados que desde o começo do ano que eu tenho falado e tenho orado, e eu oro e eu peço, renovar para o conhecimento. Nós temos que orar a Deus todos os dias pedindo renovo, o renovo espiritual, avivamento espiritual em nome de Jesus. O avivamento espiritual na vida da igreja, ele é extremamente necessário. O avivamento, ele não nos deixa ficar desanimado, não nos deixa ficar cabisbaixo, não nos deixa abatido. O avivamento, ele nos deixa sempre vivos, avivados, firmes na fé. O avivamento, ele a cada dia, ele nos coloca para cima, nunca vai deixar você ficar para baixo. Aquela pessoa que um dia, ela está alegre, no outro dia ela está triste. Não, tem que buscar o renovo, tem que buscar avivamento para ser essa pessoa avivada, esta pessoa que ora, esta pessoa que não tem preguiça de buscar a Deus. Pode ser de noite, pode ser de dia, precisou buscar a presença de Deus, ela está firme ali. Alguém ligou pedindo socorro, você está preparado para dar o socorro que esta pessoa precisa. Precisamos estar firmes, buscando intensamente o avivamento para a nossa vida espiritual, como igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Busca, pede e recebe em nome do Senhor Jesus. Os próprios Jesus diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate as portas se abre. Está tudo escrito. Eu preciso esmiuçar a palavra de Deus, olhar o que a palavra diz, e eu vou repetir tudo o que ela diz para mim. Nas minhas orações eu vou citar a palavra de Deus. Ela é a minha ferramenta que o Espírito Santo falou que eu posso usar, porque Ele está comigo para usar ao meu favor. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Por isso que eu não posso ser essa pessoa desanimada, anda cochilando espiritualmente. Se está cochilando espiritualmente, busca o avivamento no Espírito Santo. Ele está conosco para isso, para não nos deixar cair na mesmice, para não nos deixar ficar com a mente confusa. Quando nós somos avivados espiritualmente, nós sabemos o que queremos, nós sabemos que direção tomar, porque nós não temos dúvida, nós temos certeza, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando somos avivados, nós não deixamos a dúvida tomar conta do coração. Nós oramos, confiamos no Senhor, agradecemos a Ele, porque sabemos que Ele nos ouve e nos responde em nome de Jesus.
Glória a Deus. Romanos capítulo 6, 4 e 6, já vamos encerrar daqui a pouquinho, nós vamos orar em nome de Jesus, mas volta um pouquinho em Romanos, muito importante esse texto aqui, e nós vamos, nós já vamos parar e vamos orar em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 6, diz assim, 4 ao 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, aqui está falando do batismo nas águas, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em nome de Jesus. E o 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, o batismo significa isso, a semelhança da morte de Jesus. Assim como Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é assim que nós fazemos, descemos as águas, quando ressurgimos, nós morremos para o mundo e nascemos para ele em nome de Jesus. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, o velho homem foi com ele sepultado, para que o corpo do pecado seja desfeito, assim, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, a partir do momento que eu sepultei o velho homem, ele está morto, ele não vai ter mais força sobre a minha vida, então ele vai estar sepultado, o inimigo vai tentar querer ressuscitar ele de volta, e eu vou resistir até o fim, em nome de Jesus Cristo, amém, irmãos? Resistir até o fim, em nome de Jesus, eu não vou dar brecha para que ele venha, e ele venha se infiltrar na minha vida novamente, porque eu já falei que eu sepultei ele, e o lugar dele é lá, sepultadinho lá, e não vai vir para cá atormentar a minha vida jamais, em nome de Jesus. Não pense que vai ser fácil, o inimigo ele vai sempre estar tentando trazer o passado ao presente, resistir ao diabo e ele fugirá de vós em nome de Jesus, amém, igreja? Graças a Deus, graças a Deus. Só um texto para nós encerrar de uma vez por todas, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 23, 1 Pedro 1, 23, rapidinho, 1 Pedro 1, 23 diz assim, 1 Pedro 1, 23, diz assim, o qual, falando de Jesus, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, não é porque, às vezes as pessoas falam, mas bateu, levou, se fosse comigo, eu agia diferente. Isso era lá na época do velho homem, lá no passado. Hoje é diferente, aqui o Pedro está falando, que quando injuriavam Jesus, ele não discutia, quando ameaçavam, ele não entrava em afronta, mas ele fazia o quê? Entregava nas mãos do justo juiz, e nós temos que fazer a mesma coisa, não entra em afronta, em discussão, a pessoa pode vir te ameaçar, dá as costas, vai embora, ora por ele, entrega nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Em outras épocas, na época que o velho homem estava conosco, bateu, levou, né? Não, quem é que esse cara pensa que é? Hoje não é mais assim, irmão, nós temos que suportar em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não podemos escandalizar o nome de Jesus. Irai, mas não pequeis. Ou seja, vem até aqui, engole.
Mas pastor, é difícil. É para a honra e a glória do nome de Jesus, não podemos escandalizar o nome do Senhor. Porque qualquer coisinha que fazemos, a sociedade já vai mostrar, olha lá, é crente, já generaliza. Então nós temos que dar o bom exemplo, assim como Jesus nos ensina, em nome do Senhor. Deixa que quem vai cuidar de todos os problemas é Deus e não somos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fecha a sua